Oi, pessoal, tudo bom? Essa nossa videoaula é para nós estarmos tratando a respeito do nosso próximo conteúdo referente ao tema 2 da unidade 6. Ela fala a respeito do comércio do tráfico transatlântico. Todos se lembram que nós começamos a conversar a respeito deste processo no nosso último trimestre, a forma que os portugueses tinham, que se dizia necessário para traficar e comercializar os escravos africanos para a plantação da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Então, nós vamos começar a falar o processo de expansão portuguesa na busca dessa mão de obra gratuita compulsória que era a escravidão africana. Primeiramente, nós temos que constatar que, basicamente, os portugueses vão começar a estruturar feitorias dentro da África, principalmente em um arquipélago chamado de arquipélago de Arguim. Justamente nessas feitorias foi quando esses portugueses começaram a fazer trocas de produtos com algumas chefes de tribos africanas na busca de escambo, todos lembram disso. O escambo tratado dentro dessas feitorias era em troca de produtos como tecidos, joias ou mesmo armamentos. E também, gente, na busca dos escravos africanos. Ainda assim, nós temos que constatar que esse processo de expansão portuguesa, a necessidade deles terem a mão de obra e a busca dentro dessas feitorias pela mão de obra escrava africana, fazia justamente o que eu já havia reiterado para vocês, a ideia do contato com as principais chefes tribais africanas e os portugueses, no contato comercial por meio da via do escambo. Muito bem, na nossa continuação, a gente tem que falar a formação do processo do que acontecia aqui na América em relação aos portugueses, no caso do nosso Brasil. O que acontecia? O nosso sistema econômico era baseado no sistema de plantation, ou um sistema de plantation. O que significa? Uma monocultura, ou seja, eu tenho a produção de um gênero agrícola em cada fazenda, onde a mão de obra ela era uma mão de obra escrava, compulsória escrava. No caso, no que nós estamos estudando, essa mão de obra ela é escrava africana. Ainda assim, quando esses escravos, essa etnia negra era posta com um regime de escravidão, ao aportarem nos navios negreiros ou nos tumbeiros e aportarem aqui no Brasil, eles eram comercializados dentro de praças, portos ou algumas fortalezas. Nós temos que falar que, principalmente, o principal território onde essa mão de obra escrava era comercializada, ou seja, o principal porto de embarque dessa camada de escravos africanos, era dentro da África, considerada África Ocidental. Muito bem. Outro critério que nós temos que também conciliar é o processo do discurso da justificativa, que os portugueses utilizavam para poder fazer a comercialização desses escravos e o tráfico dos escravos. Primeira coisa, os portugueses utilizavam o conceito da compra ou da imposição dos escravos como uma coisa, um ato justo, natural e necessário. Necessário para poder manter o desenvolvimento da ordem na sua maior colônia na América, que era o Brasil. Mas eles se diziam justo devido a uma justificativa arbitrária que os portugueses utilizavam. Eles se utilizavam do pretexto da Bíblia, coisa que nunca existiu na Bíblia, em dizer que essa etnia negra, ela teria nada mais justificado de ser escravizados por serem descendentes de Caim. Todos se recordam da história de Caim e Abel? Devido ao grande pecado de Caim, Deus, pela justificativa dos portugueses, passou a condenar todos os descendentes de Caim com um castigo. Que castigo foi esse? Enegrecer a sua pele.
Pessoal, isso foi uma justificativa super preconceituosa que os portugueses utilizavam simplesmente para traficar e escravizar os povos africanos, ok? Ainda assim, nós temos que falar do processo denominado como agentes do tráfico. Dois principais países vão começar a fazer esse processo de tráfico e de comercialização dos escravos africanos. Espanha e, obviamente, no que nós estamos discutindo, o território de Portugal. No entanto, durante o século XVIII, nós podemos dizer que não somente houve uma monopolização dos portugueses em traficar escravos, nós vamos ter um processo de tráfico luso-brasileiro. O que significa? Aqueles senhores de escravos, ou mesmo traficantes brasileiros, vão começar a buscar esse processo de comercialização dos escravos africanos e trazer como forma de tráfico para o Brasil. Logo, eu disse para vocês que durante o século XVIII vai haver um número maior de pessoas nesses agentes do tráfico. O que anteriormente estava no monopólio de Espanha e Portugal, agora senhores de engenho e alguns traficantes brasileiros vão passar também a traficar esses escravos africanos. Temos que estabelecer o que ainda? O processo da travessia atlântica. O que eu quero dizer com isso? Justamente o comércio do tráfico transatlântico. A forma que os escravos eram capturados, conforme eu já havia dito para vocês aqui neste vídeo, tudo bem? Quando eles eram capturados, eles eram postos em navios negreiros, também conhecidos como tumbeiros. E é justamente por isso, quando eles, cerca de mais de 100, 300 pessoas amontoadas num porão de um navio, sem condição de higiene, iluminação, situações precárias, principalmente alimentos parcos, poucos alimentos e muitas vezes, quando possuía alimento para esses escravos durante a travessia, eram alimentos estragados. Os poucos que sobreviviam adquiriam doenças, né? Mas os poucos que sobreviviam, conforme nós já conversamos, eles acabavam vindo para o território brasileiro, leiloados, vendidos ou alugados também dentro do Brasil, em praças, conforme eu falei para vocês, portos ou mesmo fortalezas. E uma outra coisa que nós temos que estabelecer nesse processo de travessia transatlântica é justamente a manifestação de alguns escravos dentro desses tumbeiros tentando reaver a sua liberdade e fazer manifestações de revoltas contra aqueles traficantes dentro do próprio navio tumbeiro, gente. Então, o que eles faziam? Armação para prender os seus agentes do tráfico e também alguns motins e rebeliões. Algumas vezes, esses motins que ocorriam eram trazidos como forma de castigo, os escravos eles eram castigados por aqueles traficantes, quando não, acabavam assim morrendo, ok? Pessoal, aqui nós terminamos essa nossa videoaula que tratou a respeito do tema 2 da unidade 6, que é caracterizada como o tráfico transatlântico. Qualquer dúvida que vocês tenham, nós estaremos tratando nos nossos próximos encontros ou mesmo